Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver os pronomes. Qual é a diferença entre eles? Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre os pronomes. Nós vamos nos concentrar nos pronomes pessoais, nos pronomes objetos, nos pronomes possessivos e nos adjetivos possessivos. Nós vamos começar com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles vão estar sempre conjugando um verbo. Como, por exemplo, I run every day. O I aqui é o meu pronome pessoal. Eu corro todos os dias. Ele está conjugando o verbo run. Então, sempre quando eu estiver conjugando um verbo, eu vou ter que usar os pronomes pessoais, sempre. Então, geralmente, eles vão estar sempre com um verbo, antes de um verbo, porque eles têm que estar relacionados a um verbo a ser conjugado, eles têm que estar relacionados com um verbo, porque eu sempre tenho que usar eles quando eu conjugo um verbo. E eles são o I, o you, o she, o he, o it, o we, o we, o you, que pode ser você, como vocês também, o they, que é eles, elas ou isso, não? Então, esses são os pronomes pessoais, os personal pronouns. Então, a gente sempre vai usá-los quando a gente estiver conjugando um verbo. Aqui, ó, um outro exemplo, não? He bought her a gift. Ele comprou-a um presente. Então, aqui o que, eu uso ele porque ele está conjugando o verbo comprou. Não? Aqui, o verbo daqui. Agora, os pronomes objetos são aqueles pronomes que eu sempre vou usar quando eu não estiver conjugando um verbo. Tá? Aqui, o exemplo está o her. Ele comprou-a um presente, ou ele comprou a ela um presente, não? Você vê que ele tem o mesmo significado do she. Mas eu não coloquei o she aqui, por quê? Porque aqui eu não estou conjugando nenhum verbo. Você vê que depois do pronome vem o quê? Um substantivo, não vem um verbo. Então eu não posso usar o pronome pessoal, eu tenho que usar o pronome objeto. Tá bom? Uma outra maneira de vê-los é que ele vai ser sempre o objeto do verbo, mas também nem sempre. Mas ele vai, se tiver um verbo, ele vai ser o objeto do verbo. Podemos falar assim também. Um outro exemplo, I live with her. Quer dizer, eu moro com ela. Aqui o her também, depois do her, não tem nenhum verbo. Diferente daqui. Aqui a gente usou o pronome pessoal porque eu tenho um verbinho ligadinho com o pronome. I live, quer dizer, eu moro, não, eu estou conjugando o verbo morar aqui com esse pronome. Agora vocês vão falar para mim, então é fácil, então ele vai estar sempre no final da frase. Nem sempre, como nesse exemplo. Who will come with me? Quem vai vir comigo? Aí a outra pessoa fala, me and her, eu e ela. Então você vê que aqui, ó, eles não estão no final da frase, mas eles não têm verbo aqui. Não tem nenhum verbo, então eu tenho que usar o pronome objeto. Então é por isso que eles estão aqui, tá bom? Então é sempre bom guardar que os pronomes objetos, eles são usados sempre quando a gente não for conjugar um verbo. Os pronomes objetos, eles são o me, o you, o her, que equivale não ao she, o him, o it, o us, o you e o them. Então, esses são os pronomes objetos, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos falar dos adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos, eles estão sempre ligados a um substantivo. Um substantivo tem que vir logo depois, logo em seguida deles. Eles sempre são usados juntos de um substantivo. Como, por exemplo, my cars are in the garage. Meus carros estão na garagem. Você vê que aqui o my, que é o meu adjetivo possessivo, ele tá aqui e eu tenho o substantivo aqui também. Então, você vê que o substantivo vem logo depois dele. My cars. Então, por isso é que eu estou usando o my, tá? Os adjetivos possessivos, eles são o my, o yours,
o his, o her, o its, o our e o their. Esses aqui são os meus adjetivos possessivos, tá? Um outro exemplo deles é This is my car. Esse é o meu carro. Você vê que aqui, ó, o my tá ligado, não está junto da palavra carro, porque o carro é o substantivo a que o meu adjetivo se refere. Então você vê que o substantivo ele tem que vir logo em seguida do adjetivo. Agora, uma coisa que é diferente do português é que ele não varia. Como no português eu poderia falar meu carro, meus carros. Minha casa. Não, eu já vario de masculino, feminino, não, de plural para singular. E em inglês já isso não acontece. Eu vou usar sempre o mesmo. My house, my car. Minha casa, meu carro. My cars, meus carros. Você vê que aqui eu usei o my para tudo. Eu não mudei, porque em inglês eles não variam como em português, tá bom? E agora, vamos ver os possessivos pronomes, os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles são usados quando a gente não usa o substantivo a que ele se refere. Por exemplo, I don't think that bag is mine. Eu não penso que essa bolsa é minha. Então, você vê que aqui, o mine, depois do mine, não tem nada. Então, nesse caso, eu uso os possessive pronouns. Quando eu não tenho o meu substantivo logo depois dele. Aqui, ó, this car is mine. Esse carro é meu. Ah, mas eu tenho a palavra carro aqui antes. Você tem a palavra carro na frase, mas você não tem o substantivo, a palavra carro, depois, logo em seguida do possessivo. Ela vem antes. Para a gente usar o adjetivo possessivo, o substantivo tem que vir logo depois dele, tá? My car, my cars, my house, tá bom? Outro exemplo aqui, I think it's hers. Eu acho que é dela. Você vê que aqui também eu não tenho um substantivo depois do meu possessivo. Então eu uso os pronomes possessivos, o pronome possessivo. Tá bom? Aqui um outro exemplo do adjective. My car is blue. Meu carro é azul. Bom, gente, espero que tenha ficado mais claro para vocês. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. Aqui nós postamos um vídeo todas as segundas-feiras com uma dica nova. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.